Olá, meu nome é Eduardo Brisa e nesse vídeo vou te ensinar como calibrar o sensor de cor e luz. Então, editor, solta a vinheta. A primeira coisa que você precisa saber é o que é uma calibração. A calibração é uma programação que tem como função ajustar a leitura que o nosso sensor tem. Podemos dizer como se estivéssemos criando um óculos virtual para o nosso robô conseguir enxergar melhor. Agora, por que ela é tão importante? A calibração é uma programação muito importante porque se o seu robô estiver com leituras incorretas, ele pode acabar agindo de maneira que você não gostaria. Por exemplo, se alguém que usa óculos estiver com óculos embaçado, isso prejudicará a sua visão e, consequentemente, a sua leitura ou tomada de decisão. Até agora, acredito que está simples de entender o que é uma calibração, mas tem outra coisa que de vez em quando é confundida com calibração, que é o reset. Eu já vi muita gente chamando certas programações de calibração, quando na verdade são resets. Então, para isso, vamos diferenciar um reset de uma calibração. Como a gente já sabe, a calibração é uma programação para ajustar a leitura do nosso sensor. Já o reset é uma programação que simplesmente zera o contador de leitura do nosso sensor, ou seja, ele não calibra nada. O reset é uma programação ou bloco que tem como objetivo fazer o sensor voltar para seu estado de origem. Um exemplo de reset é o bloco de reiniciar os motores. Esse bloco simplesmente zera o contador de rotações do motor. Outro exemplo é o bloco de reiniciar do sensor de cor e luz, que muitas vezes é confundido com calibração. Esse bloco volta o estado do sensor para o seu modo de fábrica, a sua leitura base. Esse bloco não ajusta a leitura do sensor dependendo da intensidade de luz, ou seja, não é uma calibração. Se você quiser confirmar o que eu estou falando, verifique no software DV3 a aba de ajuda ou help. Lá você consegue ter diversas informações sobre os blocos, incluindo o bloco de reset do sensor de cor e luz. Agora, antes de irmos para a lógica da calibração, se você está gostando desse vídeo e quer mais conteúdo de robótica como esse, não esqueça do seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por fim, compartilhe com seus colegas para eles também aprenderem cada vez mais sobre esse universo da robótica. A lógica funciona da seguinte forma. O que faremos é utilizar o conceito de máximo e mínimo. Vamos configurar o máximo e o mínimo que o nosso sensor está vendo. Será quase como se fosse uma regra de 3. Nós faremos o robô andar pela pista e procurar pelo valor máximo e mínimo que ele estiver captando na pista. Depois disso, ele vai ajustar a sua leitura de acordo com esse valor máximo e mínimo, buscando manter sempre uma leitura de 0 a 100. Vamos então para o computador para fazermos essa programação de calibração e confirmarmos a diferença entre reset e calibração. Estamos aqui na programação e a primeira coisa que a gente vai fazer é entender por alto como é que funciona a calibração. Então essa já é a programação pronta, já perfeita, e eu vou explicar ela por alto, depois eu vou mostrar o passo a passo dela, vou explicar bloco a bloco, você vai me ver fazendo a programação. A primeira coisa que eu faço na calibração é colocar o meu sensor no seu modo de fábrica, no seu estado de leitura padrão. E para isso eu utilizo o modo de reset dele. E como eu já disse, esse bloco não é uma calibração. Esse bloco simplesmente volta a leitura do sensor para o seu modo de fábrica, a sua leitura padrão dentro dele. E a gente pode confirmar isso, a gente pode confirmar em teste mesmo, que a gente vê que ele não calibra o sensor, como a gente também pode utilizar o help da V3, que ele vai dizer para a gente o que cada bloco faz. Então eu vou entrar aqui na ajuda da V3, e a gente vai ver isso no guia do V3. Então, entrei aqui nos blocos, vou procurar a opção de modo de calibração, e aqui ele explica detalhadamente cada bloco do sensor de cor e luz. E tem aqui a calibração reiniciar. O modo calibração reiniciar restaura a calibração do sensor de cor ao seu estado padrão. Ou seja, ele não é uma calibração, ele simplesmente restaura a calibração. E essa calibração pode não ser a correta dependendo da pista que você está. Pode ser que uma pista sua seja muito clara, outra pista seja muito escura, e pode ser que esse estado padrão dele não seja o correto. Como, por exemplo, é o que está acontecendo nesse nosso caso. O meu robô, ele está no branco, lendo 83, e no preto, ele está lendo menos 1,46. Não são valores ruins, mas também pode não ser o melhor. Tem vezes que fica até pior. Tem vezes que o branco ele vê 60 e o preto ele vê 20. Então é uma faixa de imprecisão sua muito grande, sendo que ele consegue ver de 0 a 100. Então aí é uma faixa muito maior. Se você só lê de 60 a 20, você tem uma faixa de 40 valores. Enquanto de 0 a 100, você tem uma faixa de 100 valores.
o que dá para você uma certa precisão, uma certa suavidade na tonalidade das cores, e vai te ajudar a ter uma performance melhor com o seu robô, com o seu sensor, seja para um seguidor de linha, seja para o alinhamento na linha, ou qualquer programação que envolva o próprio sensor. Então, por isso que é muito importante você ficar atento e saber que esse bloco aqui, ele não calibra o seu sensor. Ele simplesmente reinicia, faz com que o robô volte para o seu estado padrão. E depois de resetar o sensor de cor e luz, eu reseto também o motor B, um dos motores que eu vou utilizar nessa lógica. Eu poderia resetar o C, que eu também estou utilizando, mas eu resetei só um. E por que eu reseto? Porque eu não sei se essa calibração eu vou utilizar em algum momento na pista, ou se vai ser uma programação única. No caso, eu só vou utilizar uma. Então, eu estou até sendo meio redundante aqui colocando reiniciar, já que é uma programação isolada, eu não vou colocar dentro de uma outra programação, por exemplo, de uma das saídas da temporada. Eu não vou fazer com que ele calibre durante uma saída. Eu vou calibrar ele antes. Mas eu gosto de colocar isso. Depois disso, eu coloco duas variáveis de mínimo e máximo, que elas vão ser importantes para a gente conseguir encontrar o valor mínimo e o valor máximo da nossa pista. Aí eu vou ter dois loops. Vou ter esse loop daqui, vou ter esse loop daqui. Cada um cuida de uma leitura. Esse primeiro cuida da leitura do mínimo. Esse aqui cuida da leitura do máximo. Eu até poderia fazer os dois ao mesmo tempo, mas eu gosto de separar as coisas. Então, o que eu fiz? Eu falei para ele andar para frente e procurar um valor mínimo. Se esse valor for menor do que a leitura do sensor, eu vou reescrever essa variável com o valor que esse bloco leu. E eu vou fazer isso por um certo período de distância, uma certa distância. Eu vou falar para ele procurar isso até o sensor de rotação, o motor, girar 100 graus. Depois disso, eu falo para essa variável, eu vou ler o valor dela nesse bloco do sensor de cor. Eu vou colocar no modo escrita dele, que é a opção de mínimo. Então, eu vou colocar que essa variável agora é o mínimo que o meu sensor de cor e luz tem. Depois disso, eu começo agora para a minha lógica do máximo, encontrar o valor máximo, só que dessa vez eu coloco para o meu robô andar para trás. Então, eu coloco para o meu robô andar para trás, e se o valor do sensor for maior do que essa variável, ele vai reescrever, no caso, essa variável com agora o valor que o meu sensor está lendo. E eu vou fazer isso também por uma certa distância. Depois disso, eu vou parar os motores e falar que a variável máxima agora é o valor máximo que o meu sensor de cor e luz detecta. E aí, esse bloco aqui, máximo, e esse bloco aqui, são os blocos que realmente calibram o sensor. Eles que fazem a regra de 3. Então, se você tiver um 60 de máximo e um 20 de mínimo, ele vai pegar essa faixa e transformar essa faixa em 0 a 100. Ela vai realmente calibrar o seu sensor. Então, agora, vamos fazer essa programação, o passo a passo dela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso bloco do sensor de cor e luz em reiniciar. Vou colocar na opção de calibrar, intensidade de luz refletida, reiniciar. Em seguida, eu vou pegar o meu bloco de rotação do motor, vou falar para reiniciar. Eu até poderia não colocar. Eu estou sendo redundante aqui apenas para ter certeza que a programação vai funcionar. Depois, eu vou criar duas variáveis. A variável de mínimo, que no caso eu já tenho aqui, min, e a variável de máximo. E agora você pode estar se perguntando, quais valores eu coloco para essas variáveis? O importante é que elas entrem nessa condição aqui. É importante que elas entrem nessa condição. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o mínimo como um 100 e o máximo como um 0. Por quê? Porque com certeza você vai encontrar um valor mínimo menor do que 100. E com certeza você vai encontrar um valor máximo maior do que 0. Esse valor é simplesmente para ele entrar aqui e reescrever. Eu quero que ele reescreva essa variável. Então, eu tenho que colocar um valor que eu sei que ela vai ser reescrita. Esses valores vão, logo que começar a programação, eles vão mudar de valor. Então, eu vou colocar o mínimo como 100 e o máximo como 0. Eu poderia colocar qualquer coisa. 80, 70 de mínimo, 50 de mínimo, máximo poderia colocar menos 20, menos 30. O importante é serem valores que você sabe que ele vai ser reescrito.
Depois, eu vou colocar um loop. Vou colocar para o meu robô andar para frente. E eu coloco uma velocidade baixa. Por quê? Porque eu quero que ele ande devagar e calibre com calma. Quanto mais rápido eu coloco, mais impreciso fica a minha calibração. Então, eu vou colocar uma velocidade bem baixa, 10 de força, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou comparar os dois valores. Eu vou comparar a variável mínimo com a leitura do sensor. Eu vou fazer um loop primeiro para encontrar o mínimo de leitura que o meu sensor detecta na pista. Então, vou colocar esse bloco aqui. Vou colocar um bloco de comparar, que é esse aqui. E vou pegar minha variável. Colocar mínimo e colocar no modo ler. Então, beleza. E aí eu vou comparar. Se se a leitura do meu sensor aqui for menor do que essa, eu vou reescrever essa variável. Vou pegar um bloco de condição aqui, colocar na opção de lógica, para que essa saída é uma lógica, e colocar aqui. Se for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável mínimo, vou colocar aqui e jogar o valor daqui para cá. Mas nesse modo eu não consigo. Eu só consigo se eu colocar nesse modo aqui. Mas de uma certa forma eu acho que fica um pouco feio. Então o que eu vou fazer? Vou deixar nesse modo, só para ficar mais limpo. E vou colocar ele aqui dentro. Como toda essa lógica percorre todos esses blocos de maneira muito rápida, muito rápida, isso é um período de tempo muito curto para fazer, de fato, uma diferença na minha leitura. Então, não tem tanto problema eu colocar uma nova leitura aqui, para ele verificar o novo valor. São um período de tempo muito pequeno entre essa leitura, esse bloco ler, e esse bloco ler. Mas, se fosse o modo correto seria fazer isso aqui, para pegar exatamente esse mesmo valor, mas não tem problema. E se esse resultado for falso? Se, por exemplo, a leitura que o meu sensor está vendo for maior do que essa variável mínima. Se for maior, eu quero que ele faça nada. Então, eu vou deixar o falso como zero, sem bloco nenhum. E eu vou falar para todo esse loop ser interrompido quando o meu sensor lê uma distância maior do que 150 graus. Depois disso, eu poderia falar que a variável mínimo é o mínimo de leitura que o meu sensor está vendo. Mas eu vou deixar todos esses blocos para o final. Aqui eu coloquei logo que a variável mínimo é o valor mínimo que o meu sensor de luz consegue detectar. Mas eu vou deixar toda essa parte aqui, esse bloco e o bloco do máximo para o final. Não vai mudar nada a minha lógica. A performance, no caso. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar outra condição, agora em máximo. Vou também colocar um bloco de andar. Só que dessa vez eu vou deixar ele ligado, só que eu vou colocar ele negativo. Vou colocar menos 10. E eu vou fazer aquela mesma lógica, só que em vez de menor, maior. Em vez da variável mínimo, eu vou colocar a variável máxima. Então, eu vou colocar aqui máximo, ler, comparar e o bloco de leitura do sensor. Um detalhe importante. Já ia esquecendo. Aqui eu estou colocando em cor. Tem que ser no modo intensidade de luz refletida. Intensidade de luz refletida e aqui intensidade de luz refletida. E aqui também. Intensidade de luz refletida. Se for maior, colocar a condição de lógica. Vou colocar para escrever e ok. E aí eu vou falar para esse loop se encerrar quando o meu
meu sensor de rotação, verificar um valor menor do que menos 30. E agora ele vai dar para trás, então o valor que ele está vendo, que estava positivo, vai começar a diminuir. Vou colocar menos 50. E beleza, já fiz isso, parece que está tudo certo. Agora eu vou, de fato, falar que o mínimo é o mínimo e o máximo é o máximo do sensor. Eu vou pegar o bloco do meu sensor de cor e luz, vou colocar no modo calibrar, mínimo, vou pegar outro e colocar no máximo. Então, aí eu vou pegar a variável de máximo, vou colocar no valor máximo, vou pegar a variável mínimo e colocar no mínimo. Beleza, vamos dar mais uma olhada se está tudo correto, se parece tudo correto. Bom, parece tudo correto. Vamos agora testar a nossa programação. Beleza, calibrou. Ele agora está vendo 96, 95, está chegando de uma certa forma a 100. Agora vamos ver o zero, o preto, no caso. Está vendo 1,65, vamos ver se ele consegue encontrar um valor menor. É, 1,65 e 99, 98. Então a gente já foi para uma faixa bem melhor. Isso é a calibração. Agora eu vou te mostrar mais uma vez que esse bloco aqui não calibra o meu sensor. Eu vou colocar uma outra programação, vou colocar só esse bloco e a gente vai ver que provavelmente o valor que está aqui vai piorar. Ele vai voltar para 83 ou um valor até pior. Vamos ver. Vamos ver qual é a calibração de fábrica dele, se é para essa pista ou não. Ó, 63. Ele agora está lendo 63 no branco e 5 no preto. Ele foi para uma faixa de 63 a 5. Piorou bem mais, está bem pior a leitura do que com a programação de calibração, que é essa aqui. Vou colocar mais uma vez para a gente verificar que essa programação funciona. Show. Zero agora, perfeito no preto. E no branco está em 95. Está por volta de 95, 97. Está mais para 95. Uma leitura bem melhor, uma faixa de valores bem maior do que a outra. Um outro detalhe importante de você entender é que essa calibração ela funciona para todas as portas e para todos os sensores. Você não precisa fazer uma calibração para o sensor 1, você não precisa fazer uma calibração só para o sensor 3, 2, 4, o que for. Você faz uma vez, ele vai funcionar para todos. Se você quiser, você pode verificar. Coloca mais um sensor para verificar. No caso, eu não tenho mais um sensor para colocar, mas se eu acoplasse, ele ia funcionar. Eu posso até trocar de porta. Vou trocar de porta. E ele continua a calibração valendo. No caso, essa calibração ela fica guardada no seu EV3. Eu não tenho total certeza se quando eu desligar e ligar de novo, se ele vai continuar. A gente pode até checar. Vou desligar agora meu EV3, vou esperar ele desligar completamente, ligar de novo, e vamos ver se a leitura dele continua igual, se a leitura da calibração continua igual entre 95, 97 e 0, ou se ela volta para a calibração padrão, ou fica com uma outra calibração. Então vamos deixar ele parar de desligar e para ligar ele de novo. Beleza, desligou, agora eu estou ligando ele. Ok, ligou, eu vou conectar ele no meu computador, vou procurar, eu estou conectando ele por Bluetooth. Tá, encontrei. Vamos ver a leitura, 98 no branco
e 0 no preto. Então, ele continuou com a calibração. A gente deu mais uma confirmada que a calibração que a gente utiliza aqui, ela fica guardada no seu robô. Então, por isso que sempre que você mudar de pista, você tem que calibrar. Que pode ser que uma outra pista, a calibração que você fez numa outra pista que ficou perfeita, pode ser que ela não funcione para essa. Então, sempre que você mudar de posição, mudar de um local, de uma velocidade para outro, é muito importante que você calibre de novo o seu sensor, porque pode ser que a calibração de um certo local, do local A, não seja o adequado, o melhor para o local B. Então, isso é muito importante. Por isso que sempre tem aquele tempo antes do round começar para você fazer seus ajustes. Então, enquanto um dos lançadores, seja na FLL, TBR ou até no BR, estiver preparando o robô, no caso das garras, na opção do TBR e da FLL, você, o outro lançador, calibra o sensor, pega o robô, bota numa linha que você acha que está legal e calibra o robô, enquanto o outro está arrumando lá, preparando tudo. Então, isso é muito importante você fazer antes do round começar. Nunca espere o round iniciar para você calibrar. Calibra antes, e se você precisar de mais tempo, pede para os juízes, provavelmente eles vão dar. Eu não vejo motivo para eles não darem esse tempo. Eles já dão por padrão esse tempo. Antigamente até as pessoas tinham que pedir, porque essa programação não era tão comum, as equipes não faziam, eram poucas equipes que faziam, então acabava não tendo muita necessidade de calibração, mas hoje em dia muitas pessoas utilizam essas programações desse tipo, então é mais comum eles darem esse certo tempo por padrão. Mas se não darem, fala com os juízes, fala que vocês precisam de mais tempo, que não estão prontos, e tá tudo certo. Então, beleza, vamos dar mais uma verificada se a gente falou tudo o que a gente tinha que falar aqui. A gente mostrou como funciona uma calibração, acredito que você já ficou claro para você. Esse bloco não reinicia, não calibra o sensor, ele simplesmente reinicia, faz com que o robô volte para a sua leitura padrão. A gente viu todo o passo a passo da programação funcionando, viu que ela funciona. A gente meio que confirmou também que ela funciona para qualquer porta. Eu estou na porta 2 agora do meu sensor, sendo que eu calibrei com a porta 1. Eu acredito que não tem mais muita coisa para a gente ver. Um detalhe interessante. Aqui eu fiz uma maneira um pouco diferente dessa maneira aqui. E a gente aqui constata mais uma coisa que eu gosto muito em programação, é que a gente pode fazer a mesma coisa de várias formas diferentes. Então aqui eu utilizei o modo medida dele, mais um bloco de comparar. Aqui, nessa programação, eu aproveitei o modo comparar dele para fazer toda essa questão. Eu diminui mais um bloco, mas de uma certa forma eu gosto de deixar aqui nesse formato aqui, porque eu acho que fica mais simples. Cada bloco tem uma certa função. Esse aqui é para ler, esse aqui é para ler, e aí esse bloco aqui é para comparar o valor dos dois. E aí reescreve. No caso, esse aqui, ele faz várias coisas. Ele lê, ele compara, e ele compara o valor da variável mínimo com o valor do sensor. Aqui a gente colocou o bloco mínimo separadamente, logo depois que termina esse, e esse logo depois que termina esse. Eu recomendo que você coloque os dois no final. Eu acho que vai ficar mais tranquilo para você ajustar, para o seu robô fazer a calibração melhor. Nesse modo funciona também, mas não tem problema você colocar todos no final. Faz com velocidade baixa, não faz com o robô muito rápido, que pode prejudicar a leitura dele. É uma coisa muito importante que você tenha calma na hora da calibração, você não precisa ir com pressa. Coloca valores na variável mínimo e máximo. Com certeza vão entrar na condição, com certeza elas vão ser reescritas, as variáveis vão ser reescritas para novos valores. E reinicia o seu sensor se você preferir, se você achar que é melhor. Eu gosto de reiniciar para sempre utilizar uma calibração padrão, utilizando a leitura dele padrão na hora de calibrar. Eu acho que fica mais confiável a programação, independente da calibração que eu tiver. Eu sei que ele vai calibrar do mesmo jeito, porque ele está utilizando a leitura dele padrão. Então, acredito que esses são os detalhes que eu queria falar para você. Essa é uma programação muito, muito importante. É muito importante que você tenha uma programação dessa, porque quando você começar a utilizar técnicas de seguidores de linha, por exemplo, mais avançados, por exemplo, no P&D, é muito importante você ter uma leitura precisa. Eu já tive diversos problemas
de robôs, meu robô, na hora da pista, tinha problemas de leitura, não identificava uma certa luminosidade, não identificava uma certa cor, e isso tudo é influência da luminosidade que incide na pista. E a gente não sabe como é o torneio, a gente não sabe se vai ser aberto o teto, ou se vai estar totalmente fechado. Então, por isso que é muito importante você criar alternativas para fazer com que o seu sensor seja mais preciso. Pode ser por programação, pode ser por construção, fazendo uma capinha no sensor para fazer com que nenhuma luminosidade passe por ele a mais. Então, essas são alternativas que a gente faz para minimizar os problemas que o nosso sensor vai ter, o nosso robô pode ter na pista. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. E é claro, compartilhe com seus colegas para cada vez a gente criar por aqui uma comunidade de robóticos e também eles aprenderem cada vez mais sobre programação. Se você tiver um programador ou programadora na sua equipe e você achar que ele precisa saber dessa programação, comenta com a pessoa, que é uma programação muito, muito importante. É tão importante quanto um seguidor de linha PD ou qualquer outra programação que envolve sensor de cor e luz. Se você não tiver uma calibração boa, você não vai utilizar nenhuma daquelas programações bem. Você pode saber fazer programações incríveis com o sensor de cor e luz, mas se você tiver uma calibração mal feita, ou se as leituras do sensor estiverem ruins, tudo isso vai deixar o seu trabalho mais difícil e provavelmente o seu robô não vai ter um bom desempenho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.